Olá, então a aula de hoje é para a gente falar um pouco da parte operacional do supervisor de segurança. Então, na hora que o supervisor chega na base para fazer ali a troca de plantão com o supervisor anterior, logo ele vai fazer essa verificação, ver o que tem que ser feito ali durante o plantão dele, e ele precisa sair para a rua para começar o início da supervisão. Então, o supervisor ele não fica ali na base da empresa, ele vai sair para fazer a supervisão ali da área, da região que ele faz essa supervisão. Então, assim que ele verificar o que precisa ser feito, assim que ele assumir o posto de serviço ali do supervisor anterior, ele vai sair para fazer essas rondas nos postos de serviço. Então, você vai estar resolvendo tudo aquilo que está acontecendo ali durante o plantão. Então, as empresas têm vários clientes e esses clientes estão vinculados em várias regiões ali. Então, a nossa escola fica em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo. Então, as empresas da área da segurança não tem ali uma região específica para prestar o serviço. Então, as empresas prestam serviço, exemplo, no Brasil inteiro, dependendo da empresa, e no estado inteiro ali, onde a base dela, a matriz dela fica ali localizada. Então, o supervisor, assim que chega na base, ele vai vir lá para o estacionamento da empresa, fazer aquela parte ali da verificação da VTR. Então, a VTR foi usada pelo supervisor ali da noite ou do dia. Esse supervisor vai voltar para a base e vai ficar aguardando o supervisor ali para fazer a troca de plantão. Então, assim que você passar pelo operacional da empresa, receber toda a documentação que precisa ser entregue aos vigilantes, aos porteiros, ele vai vir no estacionamento e fazer aquela parte da conferência da VTR. As empresas, a maioria das empresas tem um controle de KM, né? Então você vai fazer esse controle de KM. Assim que você sai da base, você vai pegar aquela numeração do KM atual e no final do plantão você vai fazer o fechamento do seu KM. Então a empresa precisa controlar quantos KM aquele supervisor rodou durante o dia ali, o plantão dele. Então uma das coisas é assumir o plantão, vai para o estacionamento, vai fazer uma inspeção ali da viatura, ver se está tudo ok. Até porque o supervisor anterior, caso acontecer alguma ocorrência com ele na rua, referente à VTR, ele vai relatar isso no relatório dele e vai passar para o supervisor, que ele vai passar o posto. Então, mais na área da segurança, a gente tem essa obrigação de verificar o material de trabalho que a gente vai estar usando durante o dia. E uma das coisas é a viatura da empresa. Então, você vai dar uma olhada na viatura geral. A maioria das empresas hoje tem um posto de gasolina, onde o pessoal vai verificar óleo, água, mas aquela verificação comum que o supervisor faz visual, ele vai estar fazendo isso assim que ele assumir o plantão dele. Assim que ele verificou tudo, a viatura está tudo em ordem, ele vai pegar essa viatura para começar a supervisão dela ali. Então é uma das coisas de rotina do supervisor. Assim como o porteiro, o vigilante tem a sua rotina no posto de serviço, o supervisor também tem essa rotina. Principalmente assim que ele assume o posto, ele vai ter que fazer essas ondas ali, rotina do supervisor. Então, até a próxima aula. Prioridade no plantão do supervisor. Assim que o supervisor chega na base, ele vai verificar se aconteceu falta no plantão ali que ele vai assumir. Ou seja, se o vigilante, o porteiro noturno foi trabalhar e se você é supervisor diurno, toda aquela ocorrência de falta que acontecer no seu plantão, é normal aquele funcionário, aquele colaborador, quando vai faltar, adoeceu, algum imprevisto aconteceu, ele vai avisar a empresa, a parte operacional da empresa, que ele não vai conseguir ir trabalhar naquele dia. Assim, a parte operacional da empresa vai começar a correr atrás daqueles profissionais que estão de folga para fazer a cobertura do posto de serviço. Se o operacional conseguiu fazer isso, então automaticamente o supervisor não vai precisar sair correndo para fazer essa cobertura imediata. Então a parte operacional cuidou e resolveu. Caso a parte operacional da empresa não resolveu, não conseguiu ninguém para fazer essa cobertura, o supervisor, que é você, vai chegar no plantão, vai assumir o plantão já com o QRU para ser resolvido, a questão da falta.
Aí a empresa que você estiver trabalhando vai ter uma base, né? E nessa base tem os plantonistas. Esses plantonistas já para fazer essa cobertura. Então, se o operacional não conseguiu resolver, então o supervisor tem uma prioridade imediata assim que ele assume o posto de serviço dele, que é fazer a cobertura daquele posto de serviço. Então, o supervisor noturno, muitas das vezes, nem sabe que o porteiro, o vigilante diurno, vai começar ali a fazer aquela questão da falta. Então, muitas vezes ele não sabe se tem falta ou não. Então, o supervisor chegando na base, ele vai ter que ter essa prioridade de fazer essa cobertura ali assim que ele chegar no posto de serviço. Então, o supervisor já vai começar o seu plantão já com essa responsabilidade de levar uma cobertura no posto. Até porque aquele profissional que trabalhou no plantão anterior, ele fez 12 horas. Então, ele precisa que alguém chegue lá para fazer essa cobertura aí. Então, uma das prioridades que o supervisor precisa fazer é fazer essa cobertura. Até a próxima aula. Uma das coisas muito importantes é a questão do supervisor sempre acompanhar como que está a situação do vigilante. Que situação é essa que gera multa, que gera advertência pela Polícia Federal em relação à empresa de segurança? Uma das coisas, muitas das empresas deixa passando ali despercebido a questão da reciclagem do vigilante. Então, uma das coisas muito importantes é o supervisor cuidar ali, fazer uma agenda operacional em relação a essas reciclagens do vigilante. Muito supervisor fala o seguinte: a responsabilidade é do RH cuidar e acompanhar. A responsabilidade é do vigilante informar a empresa que a reciclagem dele vai vencer daqui a um mês. Então, acontece muito esse empurra-empurra, que um empurra para o outro, é responsabilidade de quem, e aí acaba sendo multada aquela empresa. E a multa não é pouca, tá? É uma multa pesada ali. Então, se você, supervisor, trabalha em uma região e você tem ali vários vigilantes vinculados naqueles clientes, tá? Pega uma agenda, não custa nada você ter esse equipamento de trabalho, uma agenda ali, vai no posto de serviço, conversa com o vigilante, verifica a CNV dele, vê se está tudo certo, né? Anota o nome dele completo, coloca ali o início e o término da reciclagem dele e tem uma noção quando aquele vigilante vai precisar fazer uma reciclagem. Então você vai ajudar bastante a parte operacional da empresa cuidando disso. Não é uma responsabilidade 100% do supervisor, mas o supervisor, como porteiro, vigilante ou qualquer uma outra função, a pessoa tem que ser diferenciada. Não é ser puxa-saco, é você fazer um pouco a mais, que não vai custar nada em relação à tua função ali. Então, quando um vigilante está lá trabalhando, e muitas das vezes o vigilante nem leva a CNV para o posto de serviço, então a gente vai estar falando um pouco lá na frente, na próxima aula, que um dos documentos importantes do vigilante é a CNV. Caso tenha uma fiscalização no posto de serviço, esse vigilante está sem a CNV, a empresa também é multada. Então, a questão de verificamento da parte de armamento, munição, colete e CNV é uma rotina também do supervisor. Passou no posto de serviço, onde tem vigilante trabalhando, faz essa inspeção desses documentos, tá? Caso tenha ali uma multa, uma fiscalização e o vigilante tem irregular, uma das cobranças que vai ser feita também é para você, supervisor. O gerente operacional vai te questionar se você não faz essa verificação desses documentos na tua supervisão diária, tá? Então, monta uma agenda, compra uma agenda, então todo posto de serviço onde tiver vigilante, anota o nome dele, vê quando que vai vencer aquela reciclagem. Tá ali faltando um mês, 2 meses, tem empresa que antecipa a reciclagem até faltando 3 meses para vencer, já para não correr o risco do vigilante estar lá trabalhando no posto com a reciclagem dele vencida. Então isso gera multa, como eu já falei, tá? Então o supervisor tem essa função também de acompanhar, né, ajudar a parte operacional da empresa fazendo isso, tá? Então tá faltando ali um mês, 2 meses, se o vigilante te liga falando que está próximo de vencer, opa, você vai na sua agenda, vai confirmar ali a data de vencimento, então ele te lembrou e você vai passar isso para o RH da empresa. O supervisor sempre passa essa informação para a pessoa responsável. Muitas das vezes a empresa, a parte operacional tem alguém que cuida, ou a maioria é o pessoal do RH, que é a documentação, é o pessoal que cuida, tá? Então o supervisor dá para dar esse apoio
e aí seja um pouco diferenciado daquilo que está aí no mercado. Então não empurra, tenta ajudar de alguma forma. Até a próxima aula.